O ano era 1842, no condado de Hanover, Virgínia. A terra vermelha e fértil se estendia por quilômetros de plantações de tabaco, sob um sol que castigava sem piedade. Era um mundo governado por uma aristocracia rural, homens cujos nomes de família valiam mais do que qualquer fortuna em ouro. A reputação era a moeda mais valiosa e a aparência a armadura que protegia o status social. Nessa sociedade rígida, o poder pertencia a figuras como Silas Vance, um barão do tabaco cuja frieza era conhecida em toda a região. Ele era um homem alto, de ombros largos e um olhar que parecia calcular o valor de tudo e de todos. Para Silas, a vida não era sobre felicidade ou afeto, mas sobre poder, legado e a manutenção impecável da fachada da família Vance. Ele via o mundo como uma grande plantação, onde as pessoas eram ferramentas a serem usadas ou ervas daninhas a serem arrancadas, e não havia espaço para imperfeições em sua colheita. A maior imperfeição na vida de Silas Vance, a mancha que ele não conseguia apagar, era sua própria filha, Eliza Vance. Aos 19 anos, Eliza possuía uma inteligência rara e um coração generoso, qualidades que seu pai considerava inúteis. O que importava para ele, e para a sociedade em que viviam, era a aparência da jovem. Eliza não se encaixava nos padrões de beleza da época, e seu pai a via não como uma filha, mas como uma propriedade defeituosa, um obstáculo intransponível para seus planos de alianças matrimoniais vantajosas. Recentemente, um acordo de casamento que Silas havia arranjado com muito esforço foi humilhantemente recusado, e o motivo, sussurrado nos salões da elite, era a aparência de Eliza. Para Silas aquilo foi a gota de água. A humilhação pública era um veneno, e ele decidiu que a fonte desse veneno precisava ser eliminada de uma vez por todas, de forma silenciosa e definitiva. Em uma noite abafada de verão, com o som dos grilos preenchendo o ar pesado, Silas Vance convocou 5 de seus homens escravizados a um galpão nos fundos da casa grande. Eram homens que ele mantinha afastados dos outros, homens que ele desprezava em silêncio por suas naturezas, acreditando que isso os tornava cúmplices perfeitos para um ato sombrio. O líder deles, um homem chamado Samuel, deu um passo à frente, o rosto impassível. Silas não perdeu tempo com rodeios. Com uma voz baixa e cortante como vidro quebrado, ele deu a ordem mais monstruosa que um pai poderia conceber. Ele ordenou que levassem Eliza para os pântanos traiçoeiros do rio Chickahominy, um lugar de onde ninguém voltava, e garantissem que ela desaparecesse para sempre. Não havia raiva em sua voz, apenas o pragmatismo gelado de quem descarta um objeto quebrado, limpando um problema de seu caminho para sempre. A crueldade de um pai que condena a própria filha à morte é apenas o começo desta história. Se você quer saber o que aconteceu com Eliza e como a vingança foi planejada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar seu comentário sobre o que achou deste ato terrível. Com certeza, aqui está o ato 2 da história, seguindo rigorosamente todas as instruções fornecidas. Eliza Vance vivia em um mundo de silêncio e solidão, dentro das paredes opulentas da mansão de seu pai. Embora o mundo a julgasse por sua aparência, sua mente era um refúgio de inteligência e curiosidade. Ela passava os dias devorando os livros da biblioteca de seu avô, aprendendo sobre geografia, filosofia e histórias de terras distantes onde o valor de uma pessoa não era medido pela sua cintura. Seu coração era generoso, uma qualidade que ela demonstrava em segredo, deixando porções de sua comida para os filhos dos escravos da cozinha, ou consertando as roupas de uma criada com suas próprias mãos. Contudo, essa bondade era invisível para Silas Vance. Para ele, a inteligência de Eliza era um desperdício e sua compaixão uma fraqueza. Ele a via apenas como um reflexo imperfeito de si mesmo, uma falha em sua linhagem que o envergonhava a cada olhar. A jovem sentia o peso do desprezo de seu pai como uma capa pesada, sufocando a luz que tentava brilhar de dentro dela, tornando-a prisioneira em sua própria casa. A humilhação que selou o destino de Eliza veio na forma de uma carta polida, entregue por um mensageiro da família Randolph, uma das mais antigas e respeitadas da Virgínia. Silas havia passado meses negociando o casamento de sua filha com o herdeiro dos Randolph, uma aliança que solidificaria o poder dos Vance por gerações.
O acordo parecia certo, até que o jovem pretendente finalmente conheceu Elisa em um chá da tarde arranjado. A recusa veio 2 dias depois. A carta falava de diferenças irreconciliáveis, mas os sussurros que chegaram aos ouvidos de Silas nos salões e clubes de cavalheiros eram muito mais cruéis e diretos. Falavam da aparência inadequada de Eliza, de como ela seria uma mancha na linhagem impecável dos Randolph. Para Silas, aquilo não foi uma simples recusa, foi uma declaração de guerra contra sua honra. A reputação da família Vance, construída com tanto esmero, havia sido publicamente arranhada por causa da imperfeição de sua própria filha. Naquela mesma noite, Silas Vance não procurou a filha para consolá-la ou protegê-la dos rumores cruéis. Em vez disso, ele a confrontou na biblioteca, o único lugar onde ela se sentia segura. Com uma frieza que cortava mais do que qualquer chicote, ele a culpou por tudo. Ele não gritou, sua voz era um sussurro venenoso que ecoava pelo salão silencioso. Ele listou cada oportunidade perdida, cada porta fechada, cada olhar de pena que ele recebia da sociedade, e depositou todo o peso da culpa sobre os ombros dela. Para Elisa, aquelas palavras foram a confirmação de seu pior medo. Ela não era amada, era um fardo. Em seus olhos, ela não viu a figura de um pai, mas de um juiz que a condenava por um crime que ela não escolheu cometer, o crime de simplesmente existir em um corpo que ele considerava inaceitável. A dor daquela constatação foi mais profunda do que qualquer insulto que ela já tivesse ouvido. A crueldade de um pai pode não ter limites, e o que acontece a seguir é a prova disso. Se esta história já está mexendo com você, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder o desfecho. Para Silas, a questão não era mais sobre um casamento fracassado, mas sobre a própria sobrevivência de seu legado. Ele via Elisa como uma doença, um mal que, se não fosse extirpado, contaminaria o nome da família para sempre. Naquela noite, após humilhar a filha, ele caminhou por sua propriedade sob a luz da lua, com a mente trabalhando de forma metódica e implacável. Não havia emoção em seu cálculo, apenas a lógica fria de um fazendeiro que arranca uma erva daninha pela raiz para salvar a colheita. Foi então que a ideia monstruosa tomou forma. Ele precisava que ela desaparecesse de uma maneira que não levantasse suspeitas, um trágico acidente. E ele sabia exatamente quem usar. Samuel e os outros 4 homens que ele mantinha isolados por suas naturezas seriam os executores perfeitos. Em sua mente preconceituosa, ele acreditava que o segredo deles os tornaria cúmplices silenciosos e leais, incapazes de traí-lo, pois já viviam à margem daquele mundo. Elisa estava em seu quarto, tentando encontrar algum consolo nas páginas de um livro, quando ouviu passos pesados no corredor. A porta se abriu, mas não era seu pai. Eram Samuel e os outros 4 homens que ela raramente via, cujos olhares sempre pareciam carregar uma tristeza silenciosa. O coração dela disparou, não de medo deles, mas da estranheza da situação. Homens escravizados jamais entravam nos quartos da família, muito menos àquela hora da noite. Samuel, o líder do grupo, parou à sua frente. Seu rosto era uma máscara de seriedade. Mas por um breve instante Elisa pensou ter visto um lampejo de pena em seus olhos. Não houve violência, nem palavras ásperas. Apenas um pedido baixo e firme para que ela os acompanhasse. Quando ela perguntou para onde iam, a resposta foi vaga, mas a ordem era clara e vinha diretamente de seu pai. Naquele momento, uma sensação gelada percorreu sua espinha. Ela não sabia que estava sendo levada para sua própria morte, mas entendia que algo terrível estava prestes a acontecer. A jornada para fora da mansão Vance começou em um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som dos pés dos homens na grama orvalhada e pelo zumbido distante dos insetos noturnos. Elisa era conduzida com uma firmeza que não admitia questionamentos, um homem de cada lado, e os outros 3 seguindo logo atrás, formando uma barreira humana intransponível. A luz da lua cheia banhava os campos de tabaco com um brilho prateado e fantasmagórico, transformando a paisagem familiar em um cenário estranho e ameaçador. Cada passo a afastava mais da única casa que conhecera, um lugar de dor e solidão, mas ainda assim um refúgio. Agora nem isso ela tinha mais.
O ar pesado e úmido da Virgínia parecia grudar em sua pele, dificultando a respiração. Ela olhou para o rosto de Samuel buscando alguma pista, alguma explicação para aquela marcha noturna, mas encontrou apenas uma máscara de pedra, impenetrável e fria, que refletia a crueldade da ordem que ele fora obrigado a seguir. A esperança começava a se esvair, substituída por um medo gelado que se espalhava por suas veias. Eles deixaram para trás os campos cultivados e adentraram uma área de mata densa que marcava os limites da propriedade. O caminho, antes uma estrada de terra batida, tornou-se uma trilha irregular, coberta de raízes e pedras soltas. Elisa tropeçou mais de uma vez, seus sapatos inadequados para o terreno acidentado, mas os homens a seguravam pelo braço, forçando-a a continuar sem diminuir o ritmo. O som da civilização desapareceu completamente, engolido pelo coachar dos sapos e pelo chamado de aves noturnas. A escuridão sob as árvores era quase total, e Elisa sentia o pânico crescer em seu peito. Aquela não era uma simples caminhada para assustá-la ou puni-la por algum erro. Havia uma finalidade terrível naquele percurso, uma sensação de que cada passo a levava para mais perto de um abismo do qual não haveria retorno. A indiferença calculada de seus captores era mais assustadora do que qualquer ameaça verbal, pois revelava uma obediência cega a uma vontade muito mais sombria do que ela podia imaginar. Quando o cheiro de água parada e terra em decomposição se tornou mais forte, uma pergunta aterrorizante começou a se formar na mente de Elisa. Ela conhecia as histórias sobre os pântanos do rio Chickahominy, um lugar traiçoeiro, cheio de areia movediça e águas escuras que, segundo as lendas, engoliam homens e animais sem deixar vestígios. Para onde estão me levando? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz um fio trêmulo que mal se ouvia. Samuel não parou de andar, mas sua resposta veio baixa e sem emoção, cortando o ar como uma lâmina. Ordens do seu pai, senhorita. Naquele instante, a verdade a atingiu com a força de um soco no estômago. Não era um castigo. Era uma sentença. Seu pai não a estava mandando para um convento ou para a casa de parentes distantes. Ele a estava descartando. A frieza daquelas palavras confirmou seu pior pesadelo. Para Silas Vance ela não era uma filha, mas um problema que precisava ser eliminado permanentemente. A entrada no pântano foi como cruzar o limiar de outro mundo, um inferno de lama e escuridão. Os ciprestes retorcidos se erguiam da água estagnada como esqueletos, seus galhos cobertos de musgo espanhol que balançava ao vento como mortalhas. A lama sugava as botas de Elisa a cada passo, tornando o avanço um esforço hercúleo. A umidade era tão intensa que parecia encher seus pulmões e o ar fétido a fazia engasgar. Os homens, no entanto, moviam-se com uma familiaridade desconcertante, como se conhecessem cada poça traiçoeira, cada trecho de terra firme. Essa perícia, em vez de tranquilizá-la, só aumentava seu terror. Eles não estavam perdidos, eles sabiam exatamente para onde estavam indo. Estavam a levando para o coração daquele lugar de morte, um local escolhido a dedo para ser seu túmulo. A natureza ao seu redor parecia cúmplice do plano de seu pai, com seus sons estranhos e sombras que se moviam, observando em silêncio a marcha fúnebre de uma jovem condenada por sua própria família. Enquanto afundava na lama, a mente de Elisa revisitava a cena na biblioteca com uma clareza dolorosa. As palavras de seu pai, sua expressão de desprezo, a humilhação na voz dele ao falar do casamento fracassado, tudo se encaixou. Ele não a via como um ser humano, mas como uma mancha em sua reputação, uma peça defeituosa em sua coleção de posses valiosas. A dor da traição era mais profunda e aguda do que o medo da morte iminente. Morrer era um fim, mas ser condenada à morte pelo próprio sangue, pelo homem que deveria protegê-la e amá-la, era uma aniquilação da alma. Ela se sentiu completamente desprovida de valor, uma existência tão insignificante que sua eliminação era vista como uma necessidade prática, como arrancar uma erva daninha do jardim. Naquele momento, no meio do pântano fétido, Elisa Vance entendeu que já estava morta para seu pai muito antes daquela noite. Ele apenas estava finalizando o serviço limpando a sujeira de sua vida impecável. Finalmente o grupo parou em uma clareira sinistra, onde a terra parecia engolir a luz da lua.
No centro, havia um poço de água escura e parada, cercado por uma lama que borbulhava levemente, indicando a presença de areia movediça. Era o lugar perfeito para um desaparecimento. Não haveria corpo para encontrar, nem túmulo para marcar. Seria como se ela nunca tivesse existido. Elisa olhou para a água negra, que refletia o céu estrelado de forma distorcida, e viu ali o seu fim. Um dos homens, o mais jovem do grupo, virou o rosto, incapaz de encarar a cena. Mas Samuel permaneceu impassível, seu olhar fixo nela. O silêncio era absoluto, a tensão tão palpável que parecia ter peso. Elisa esperou. Esperou pela ordem, pelo empurrão, pelo momento em que o mundo se resumiria a um mergulho frio e escuro. Seu corpo tremia incontrolavelmente, não apenas de medo, mas da constatação final de sua total e completa solidão no universo. As forças de Elisa se esvaíram. A adrenalina que a mantivera de pé deu lugar a uma resignação fria e vazia. Não havia mais luta em seus olhos, apenas uma tristeza infinita. Ela olhou para Samuel, o homem encarregado de executar a vontade de seu pai, e não viu um monstro, mas um prisioneiro, assim como ela, acorrentado a um destino que não escolheu. Em seus últimos momentos não foi o ódio que a consumiu, mas uma onda de profunda compaixão por todos eles, por todas as almas presas naquele sistema cruel. Ela fechou os olhos, aceitando seu destino. Se sua vida não teve valor para o homem que a criou, talvez sua morte servisse a algum propósito obscuro dele. Ela parou de tremer e ficou imóvel, uma estátua de desespero esperando o golpe final. O público naquele instante não via escapatória. Elisa Vance estava à beira de seu túmulo aquático, abandonada por seu pai e pelo mundo, em sua hora mais sombria e sem qualquer esperança de salvação. No instante em que a mão de um dos homens deveria empurrá-la para a escuridão líquida, algo completamente inesperado aconteceu. Samuel, o líder do grupo, ergueu a mão não para atacar, mas para deter os outros. Ele deu um passo à frente, seu rosto, antes uma máscara impenetrável, agora revelava uma profunda e solene seriedade. Ele olhou nos olhos de Elisa, e pela primeira vez, ela não viu um executor, mas um homem. Com uma voz baixa, que mal se distinguia do zumbido dos insetos do pântano, ele disse palavras que mudariam tudo. Nós não somos assassinos, senhorita. Não servimos à crueldade do seu pai. O choque daquelas palavras foi tão avassalador para Elisa que suas pernas cederam. A morte que ela aceitara um segundo antes foi subitamente cancelada, substituída por uma confusão vertiginosa e um minúsculo, frágil e inacreditável broto de esperança. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que o roteiro escrito por seu pai acabava de ser rasgado. Agindo com uma rapidez e precisão que revelavam um plano pensado às pressas, mas com clareza, os homens começaram a forjar a cena da morte de Elisa. Um deles pegou o xale de seda que ela usava e o rasgou em um galho pontiagudo perto da borda do poço de lama, deixando um pedaço preso ali como se ela tivesse lutado antes de cair. Outro usou um galho longo para agitar a superfície da água e da lama, criando a impressão de que algo pesado havia afundado recentemente. Samuel explicou em sussurros urgentes que, pela manhã, quando a busca começasse, aquilo seria prova suficiente. Ninguém ousaria procurar por um corpo naquele lugar traiçoeiro. Para o mundo, e mais importante para Silas Vance, Elisa teria sido engolida pelo pântano, um trágico acidente ocorrido durante uma caminhada noturna. Era uma mentira perigosa, uma aposta em que a vida de todos eles estava em jogo, mas era a única chance que tinham. A jornada para fora do pântano foi ainda mais tensa do que a entrada. Agora, eles não se moviam como captores e prisioneira, mas como conspiradores, cada sombra uma ameaça, cada som um possível alarme. Eles evitaram as trilhas conhecidas, embrenhando-se ainda mais na mata selvagem que cercava a plantação, em direção a uma área que até os caçadores mais experientes evitavam. Elisa, ainda em estado de choque, seguia-os em silêncio, seu corpo movendo-se por puro instinto. A gratidão que começava a borbulhar em seu peito era misturada a um medo avassalador. Ela fora salva da morte, mas para quê? Que vida poderia existir para uma mulher que oficialmente não existia mais?
Ela olhava para as costas largas de Samuel, o homem que desafiou seu mestre para salvá-la, e entendia que seu destino agora estava irrevogavelmente ligado ao dele e ao de seus companheiros, em uma aliança secreta nascida à beira de um túmulo. Após quase 1 hora de caminhada silenciosa, chegaram a uma clareira escondida por um denso emaranhado de videiras e árvores antigas. No centro, quase engolida pela natureza, havia uma pequena cabana de madeira, abandonada há décadas, pertencente a um antigo capataz. Era ali o refúgio. O interior era simples, com um chão de terra batida, uma lareira de pedra e um catre de madeira apodrecido em um canto. Para Elisa, acostumada ao luxo opulento da mansão Vance, aquele lugar deveria parecer miserável. No entanto, ao cruzar a soleira, sentiu uma sensação que jamais tivera em seu quarto de seda e mogno: segurança. Ali, naquele espaço esquecido pelo mundo, ela estava a salvo do julgamento de seu pai. Samuel acendeu uma pequena lamparina a óleo, e na luz bruxuleante ele se virou para ela e disse: Aqui, o mundo não pode te vereador. Elisa Vance morreu no pântano. Quem vai nascer neste lugar agora depende apenas de você. Naquela primeira noite, sentados no chão da cabana, a verdade daquela aliança improvável foi finalmente revelada. Elisa, com a voz ainda trêmula, perguntou o que todos queriam saber: por quê? Por que arriscar suas vidas por ela, a filha do homem que os escravizava? A resposta de Samuel foi calma, mas carregada com o peso de uma vida inteira de observação. Ele explicou que eles viam nela não a filha do mestre, mas outra prisioneira. Enquanto eles eram acorrentados por correntes de ferro, ela era acorrentada pelas expectativas cruéis de seu pai e de uma sociedade que valorizava mais um rosto bonito do que uma alma boa. Eles entendiam a dor de ser julgado e descartado por algo que não se pode controlar. Naquele momento, Elisa percebeu que a solidariedade deles não vinha da piedade, mas do reconhecimento. Eram todos vítimas do mesmo tirano. Essa aliança inesperada é o que vai mudar tudo. Se você está torcendo por eles, deixe seu like e comente o que espera que aconteça a seguir. Assim começou a transformação secreta de Elisa Vance. Os dias passaram a ser regidos por uma disciplina férrea, imposta não por um chicote, mas por um objetivo comum. Ao amanhecer, antes que o primeiro raio de sol tocasse o topo das árvores, um dos homens a levava para as profundezas da floresta para treinar. Eles não tinham equipamentos, então usavam a própria natureza. Ela corria por trilhas acidentadas até seus pulmões arderem, levantava troncos pesados para fortalecer os braços e praticava exercícios que aprendera com eles, movimentos baseados na força e resistência necessárias para o trabalho pesado nos campos. A comida era simples e controlada: frutas silvestres, raízes, peixes que eles conseguiam pescar em riachos escondidos e sobras que conseguiam desviar da cozinha da casa grande. Cada gota de suor, cada músculo dolorido, era um passo para longe da garota frágil que seu pai havia tentado apagar. Contudo, a transformação mais profunda não era a do corpo, mas a da mente. Samuel, que aprendera a ler em segredo, tornou-se seu mentor. Ele trazia para ela livros que conseguia resgatar, não os romances que ela costumava ler, mas obras de estratégia, filosofia e história. Ele a ensinou a pensar como seu inimigo, a analisar as fraquezas por trás da fachada de poder de Silas Vance. O ódio é um fogo que queima rápido e se apaga, dizia ele em suas conversas noturnas. A paciência é uma brasa que cozinha o inimigo lentamente, até que ele se desfaça por dentro. Elisa absorvia cada palavra. A dor da traição, que antes a paralisava, começou a ser canalizada para um foco frio e calculista. Ela não queria apenas sobreviver, ela queria justiça. E a justiça ela estava aprendendo, era um prato que exigia preparação cuidadosa e uma mente afiada como uma navalha. As semanas se transformaram em meses. A garota de ombros curvados e olhar hesitante deu lugar a uma mulher cuja postura era ereta, e cujo olhar era direto e penetrante. A perda de peso foi a mudança mais óbvia para um estranho, mas para seus salvadores, a verdadeira mudança estava na forma como ela se movia, com uma confiança e um propósito que ela nunca tivera. Ela aprendeu a se camuflar na floresta, a identificar plantas comestíveis e venenosas, a ouvir os sons da mata e a entender seus segredos. Sua inteligência, antes confinada às páginas dos livros, agora era uma ferramenta de sobrevivência. Ela não era mais uma vítima esperando o resgate.
Ela estava se tornando uma estrategista, uma caçadora. Forjada no segredo daquela cabana, uma nova Elisa estava nascendo, uma mulher que seu pai não apenas não reconheceria, mas que ele passaria a temer. O plano de vingança, antes um desejo nebuloso, começou a tomar forma. As conversas na cabana deixaram de ser sobre sobrevivência e passaram a ser sobre estratégia. Um dos homens, que trabalhava nos estábulos perto da casa grande, tornou-se os olhos e ouvidos do grupo, trazendo informações preciosas. Eles aprenderam sobre a crescente obsessão de Silas Vance em se aliar à família Beaumont, a mais rica e poderosa da Virgínia. O barão do tabaco estava desesperado para casar seu nome ao deles, para limpar a mancha que ele acreditava que o desaparecimento de Elisa havia deixado em sua reputação. Foi então que a ideia surgiu, uma semente plantada por Samuel e regada pela inteligência de Elisa. A vingança não seria com uma faca ou veneno. Seria no palco que Silas mais valorizava, a alta sociedade. Eles usariam sua maior fraqueza, sua arrogância e sua sede de status, para construir a armadilha perfeita. Com o plano traçado, a primeira fase da vingança exigia a criação de uma identidade impecável, uma máscara tão perfeita que ninguém ousaria questionar. Assim nasceu a senhora Isabelle Dubois, uma viúva de Nova Orleans, prima distante da reclusa família Carter, cujas terras faziam fronteira com a dos Vance. A escolha foi estratégica. Os Carters raramente apareciam em público, e os boatos sobre seus parentes distantes eram vagos, oferecendo o terreno perfeito para plantar uma mentira. Um dos homens de Samuel, chamado Jonas, que trabalhava nos limites da propriedade, passou semanas observando a rotina da casa Carter, aprendendo os nomes de seus criados e os poucos detalhes de sua história familiar que vazavam. Cada fragmento de informação era uma peça no quebra-cabeça, um fio a mais na tecelagem da nova vida de Elisa. Ela não seria apenas uma mulher bonita, seria uma figura com um passado, uma linhagem e uma razão plausível para estar ali, tornando sua presença inquestionável. Enquanto a identidade de Isabelle era construída, a coleta de informações dentro da mansão Vance se intensificava. Marcus, o homem que trabalhava nos estábulos, era o espião perfeito. Ninguém prestava atenção a um escravo que cuidava dos cavalos. Ele ouvia as conversas de Silas com seus visitantes, suas ordens aos capatazes e, o mais importante, seus monólogos arrogantes sobre seus planos. Foi assim que descobriram a obsessão crescente de Silas pela família Beaumont e seu desespero para ser convidado ao baile anual deles, o evento social mais importante da Virgínia. Marcos relatava cada detalhe, as cartas que Silas enviava, a ansiedade com que esperava as respostas, a sua certeza de que sua presença no baile solidificaria seu status. Silas, cego por sua própria ambição, revelava suas fraquezas para quem quisesse ouvir, sem imaginar que as paredes de sua própria casa tinham ouvidos, e que cada palavra sua era uma arma sendo entregue nas mãos de seus inimigos. Elisa, por sua vez, dedicava cada hora de vigília a se tornar Isabelle Dubois. A transformação física estava completa, mas a mental era a mais crucial. Samuel, com sua sabedoria tranquila, a instruía sobre as nuances da alta sociedade. Eles praticavam a postura, o modo de andar, o jeito sutil de segurar um leque para esconder um sorriso ou um olhar de desprezo. Ele a ensinou a usar sua inteligência não para debater filosofia como fazia nos livros, mas para desarmar, encantar e manipular. Ela aprendeu a ouvir mais do que falar, a fazer perguntas que levassem os outros a revelar seus segredos e vaidades. As noites na cabana se transformaram em um teatro, com os homens interpretando os arrogantes aristocratas que ela encontraria no baile. Cada ensaio era um passo para longe da garota insegura que fora condenada à morte e um passo em direção à mulher calculista que comandaria o palco de sua vingança. O maior obstáculo era conseguir um convite para o baile dos Beaumont. Uma aparição surpresa não funcionaria. Ela precisava ser uma convidada legítima. A solução veio da caligrafia elegante de Samuel. Usando um papel caro que Marcos conseguiu desviar do escritório de Silas e uma tinta preparada com fuligem e seiva de carvalho, Samuel forjou uma carta primorosa. A carta, supostamente escrita pelo Sr. Carter, apresentava sua querida prima, a Sra. Dubois, que estava de passagem pela Virgínia e se sentiria honrada em comparecer ao ilustre evento.
A carta foi enviada por um mensageiro de confiança de outra cidade para não levantar suspeitas. Eles a enviaram em um momento calculado, poucas semanas antes do baile, quando a lista de convidados estaria quase fechada. A chegada de uma parente de uma família vizinha seria vista não como uma intrusão, mas como uma cortesia social que os Beaumont, conhecidos por sua hospitalidade, não poderiam recusar. Com o convite garantido, faltava o elemento final, o disfarce. Isabelle Dubois precisava de um vestido que não apenas a tornasse bela, mas que a fizesse parecer rica e poderosa, ofuscando todas as outras mulheres no salão. Os 5 homens juntaram tudo o que tinham. Um deles, que tinha uma habilidade secreta com agulha e linha, conseguiu, através de um favor antigo, o contato de uma costureira em Richmond, que trabalhava para a elite, mas guardava rancor de seus patrões. Eles contrabandearam para ela um rolo de seda azul escuro, roubado do depósito de Silas, rendas delicadas de um vestido velho da falecida senhora Vance e algumas pérolas que um dos homens havia encontrado anos antes. O resultado foi uma obra-prima. Quando Elisa vestiu o traje pela primeira vez, a luz trêmula da lamparina, o reflexo em um pedaço de espelho polido, mostrou uma estranha deslumbrante. A transformação estava completa. Esta história está te prendendo? Se sim, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário sobre o que acha que vai acontecer no baile. Enquanto isso, na casa grande, Silas Vance vivia em um mundo de autoilusão. O acidente de Elisa, embora inicialmente um escândalo sussurrado, havia sido esquecido, substituído por fofocas mais recentes. Ele se convenceu de que, ao se livrar dela, havia podado um galho doente para permitir que a árvore da família Vance crescesse mais forte. Ele recebeu o convite para o baile dos Beaumont como uma confirmação de seu status, uma vitória pessoal. Passava as noites em frente ao espelho ensaiando conversas, praticando sorrisos e escolhendo a gravata de seda perfeita. Em sua mente, ele já era parte da família Beaumont. Ele não via a armadilha se fechando ao seu redor. Acreditava estar no controle total de seu destino, o mestre de seu universo, subindo cada vez mais alto na escada social. O vilão não apenas achava que estava vencendo, ele tinha certeza absoluta de sua vitória iminente. A noite do baile chegou envolta em uma névoa fria que parecia pressagiar os eventos que estavam por vir. Em um canto escuro da estrada que levava à mansão Beaumont, uma modesta carruagem alugada parou. Samuel ajudou Elisa a descer. Ela estava irreconhecível. O vestido azul escuro parecia ter sido tecido com a própria noite, e seu rosto, parcialmente coberto por um véu delicado, era o de uma aristocrata confiante. Não havia mais vestígios da garota assustada do pântano. Samuel lhe entregou um leque de marfim e olhou em seus olhos. Não precisavam de palavras. Aquele olhar continha um ano de treinamento, de cumplicidade e de um propósito compartilhado. Ela assentiu, uma única vez, e se virou. Sozinha, ela caminhou pela alameda iluminada por tochas, em direção à música e às luzes da mansão Beaumont. Cada passo era firme, calculado. Elisa Vance estava morta. Quem entrava no covil do leão naquela noite era Isabelle Dubois, e ela não vinha para dançar, mas para caçar. O salão de festas da mansão Beaumont era um espetáculo de opulência, um mar de seda, joias e poder que representava o auge da sociedade da Virgínia. As luzes de centenas de velas dançavam nos cristais, e a música de uma orquestra preenchia o ar. Foi nesse cenário que Isabelle Dubois fez sua entrada. Ela não simplesmente entrou. Ela surgiu, descendo a grande escadaria como se fosse a dona do lugar. O vestido azul escuro abraçava uma figura esguia e forte, e seu rosto, agora livre do véu, era de uma beleza clássica e imponente, acentuada por um olhar que continha uma sabedoria muito além de sua aparente idade. Um silêncio momentâneo se espalhou pelo salão enquanto todos se viravam para observá-la. Do outro lado do salão, Silas Vance a viu e sentiu uma pontada de inveja e admiração. Aquela era a mulher que ele precisava para solidificar seu legado. Ele não a reconheceu, mas sentiu uma estranha e perturbadora familiaridade em seus olhos, um eco de algo que ele havia tentado enterrar para sempre. Nathaniel Beaumont, o herdeiro cobiçado por todas as famílias, não perdeu tempo.
Ele atravessou o salão, ignorando as filhas de outros barões, e se apresentou à senhora Dubois com uma reverência que beirava a adoração. Elisa, agora totalmente imersa em seu papel, respondeu com uma graça contida e uma inteligência que o desarmou completamente. Ela não falava de fofocas ou de moda, mas de política, de literatura, de terras distantes. Cada palavra sua era como uma peça de xadrez, movida com precisão para encurralar o coração do jovem. Silas observava de longe, o ciúme se misturando à sua ambição. Ele via a aliança que tanto desejava se formando diante de seus olhos, mas com uma estranha que ele não controlava. Aquilo o enfurecia e o fascinava ao mesmo tempo. Ele precisava saber quem era aquela mulher e como poderia usá-la a seu favor, sem imaginar que ele era a peça a ser usada no jogo dela. Após uma hora de conversa que deixou Nathaniel completamente cativado, Silas Vance finalmente decidiu se aproximar. Ele interrompeu o casal com um sorriso polido, mas seus olhos eram frios como aço. Ele se apresentou e começou seu interrogatório velado, tentando descobrir a linhagem, a fortuna e as intenções da senhora Dubois. Elisa o encarou sem vacilar, o fantasma de um sorriso em seus lábios. Ela respondeu a cada pergunta com uma calma glacial, desviando de suas investidas com a habilidade de uma esgrimista experiente. Em certo momento, ela inclinou a cabeça e disse com uma doçura enganadora: "O Sr. Vance parece um homem que entende o valor da família e da reputação. Deve ser terrível quando um segredo ameaça destruir tudo o que se construiu com tanto esforço." Uma onda de frio percorreu a espinha de Silas. As palavras eram vagas, mas o olhar dela era específico, penetrante. Por um instante ele sentiu como se ela pudesse ver sua alma sombria, mas ele afastou a sensação como um absurdo. O ponto alto da noite chegou quando o Sr. Beaumont, pai de Nathaniel, pediu a atenção de todos para um brinde. Com o filho ao seu lado, ele ergueu a taça. Nathaniel, com o rosto corado de paixão, tomou a palavra. "Amigos, esta noite tivemos a honra de receber uma convidada que nos encantou a todos com sua graça e inteligência. Quero brindar à senhora Isabelle Dubois e expressar publicamente minha esperança de que sua visita à Virgínia se torne permanente." Os aplausos ecoaram pelo salão. Era uma declaração pública, um noivado quase anunciado. Silas Vance sentiu o gosto amargo da derrota. A aliança com os Beaumont estava perdida para aquela forasteira. Todos os olhos se voltaram para Elisa, esperando sua resposta. O palco estava montado. A armadilha, cuidadosamente preparada por um ano, estava prestes a se fechar. A caça havia chegado ao fim, e o predador estava prestes a se revelar. Elisa aceitou o brinde com um aceno de cabeça, sua expressão serena contrastando com a tempestade que se preparava para liberar. Ela deu um passo à frente, e a orquestra, sentindo a importância do momento, silenciou. "Agradeço suas palavras gentis, Sr. Beaumont," ela começou, a voz ressoando com uma clareza inesperada que alcançou cada canto do salão. "Sua hospitalidade foi impecável, mas não posso aceitar seu brinde, nem sua admiração, sob um nome que não é o meu." Um murmúrio de confusão percorreu a multidão. O que ela queria dizer? Nathaniel a olhou, perplexo. Do outro lado, Silas Vance sentiu o sangue gelar em suas veias. O eco de familiaridade em seus olhos de repente fez um sentido terrível. Ele observou, paralisado, enquanto a mulher no centro do salão se virava lentamente em sua direção, o olhar fixo no dele, um olhar que ele não via há um ano, um olhar que ele pensava ter apagado para sempre no pântano. Com toda a elite da Virgínia como testemunha, ela falou as palavras que selariam o destino de seu pai. "Meu nome", ela declarou, a voz firme como uma rocha, "é Elisa Vance." O nome caiu no silêncio do salão como uma pedra em um lago, criando ondas de choque que atingiram a todos. Gritos de surpresa e incredulidade foram ouvidos. Antes que Silas pudesse formular uma negação, ela continuou, sua voz agora cortante, cada palavra uma acusação. "Há um ano, o homem que me deu a vida, Silas Vance, decidiu que minha aparência era uma mancha em sua reputação. Ele convocou 5 de seus homens e ordenou que me levassem ao pântano do Chickahominy e me matassem. Ele não queria uma filha imperfeita, queria um legado impecável. E esta noite,
Ele estava pronto para se aliar à sua família, Sr. Beaumont, com as mãos sujas do sangue de sua própria filha. O salão explodiu em um caos de sussurros horrorizados. Todos os olhares se desviaram da mulher renascida para o homem desmascarado. Silas Vance estava pálido como um fantasma, sua boca se abrindo e fechando sem emitir som. A fachada de poder e respeitabilidade que ele construiu por toda a vida se desintegrou em segundos. Ele tentou gritar que era uma mentira, uma impostora louca, mas sua voz saiu como um grasnido patético. O olhar de nojo no rosto do Sr. Beaumont, a repulsa nos olhos de cada convidado, eram sua sentença. Ninguém duvidou dela. A calma, a precisão e a dor contida em sua voz eram mais convincentes do que qualquer prova. Naquele instante, Silas Vance foi socialmente executado. Ele perdeu tudo: sua reputação, suas alianças, sua honra. Elisa permaneceu de pé, ereta e vitoriosa, não como a filha que ele descartou, mas como a justiça que ele nunca viu chegando. A queda de Silas Vance foi tão rápida quanto foi completa. No momento em que o nome de Elisa ecoou pelo salão, a armadura de orgulho e reputação que ele vestia se estilhaçou em 1000 pedaços. Ninguém se moveu para defendê-lo. Os convidados, ante seus pares, agora o olhavam com uma mistura de horror e desprezo. O Sr. Beaumont, com um gesto frio, pediu que seus criados o escoltassem para fora da mansão, banindo-o não apenas de sua casa, mas de toda a sociedade respeitável. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Parceiros de negócios cancelaram contratos, bancos cobraram dívidas e amigos de uma vida inteira viraram o rosto ao vê-lo na rua. Sua plantação, o império que ele construiu sobre a crueldade, faliu em menos de um ano. Silas Vance, o barão do tabaco, morreu alguns anos depois, sozinho e esquecido em uma casa vazia, assombrado pelo fantasma da filha que ele tentou apagar e que, no fim, foi a única a garantir que seu nome fosse lembrado, mas como uma maldição. Elisa Vance não se casou por vingança, mas por escolha. Nathaniel Beaumont, ao contrário dos outros homens de sua classe, viu além da beleza e da história dramática. Ele viu a inteligência, a força e a resiliência de uma mulher que se recusou a ser quebrada. O casamento deles foi uma união de respeito mútuo e admiração genuína. Como Sra. Beaumont, Elisa se tornou uma força a ser reconhecida. Ela usava sua nova posição e a imensa fortuna da família não para ostentação, mas com sabedoria e propósito. Ela transformou a mansão Beaumont, antes um símbolo de poder aristocrático, em um centro de influência discreta, onde a compaixão e a justiça tinham mais valor do que linhagens e aparências. Ela provou que a verdadeira nobreza não vinha do sangue ou da terra, mas das ações e do caráter. Em seu novo lar, ela finalmente encontrou não apenas segurança, mas também um palco para construir um legado muito mais duradouro e significativo do que aquele que seu pai jamais sonhou. O primeiro ato de Elisa como Sra. Beaumont não foi organizar um baile ou comprar um vestido novo. Foi uma transação silenciosa, conduzida por advogados em um escritório empoeirado de Richmond. Com uma parte significativa de seu novo patrimônio, ela comprou a liberdade de Samuel e dos 4 homens que a salvaram da escuridão do pântano. Ela não apenas lhes deu os papéis de alforria, ela financiou suas viagens para o norte, para estados onde poderiam viver como homens verdadeiramente livres, e lhes deu capital suficiente para que começassem suas próprias vidas, longe da sombra da escravidão. O encontro de despedida foi breve e solene, longe de olhares curiosos. Não houve lágrimas, apenas um profundo e silencioso entendimento. Não era um pagamento. Era o reconhecimento de uma dívida de vida, o fechamento de um círculo de solidariedade que nasceu do ato mais sombrio de um homem e floresceu no ato mais nobre de outros. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A história de Elisa Vance nunca foi escrita nos livros oficiais da Virgínia, mas se tornou uma lenda sussurrada de geração em geração, contada em voz baixa nas senzalas e nos salões. Era um conto de advertência para os tiranos e uma fonte de esperança para os oprimidos. Tornou-se um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em sua aparência, em sua riqueza ou no nome de sua família, mas na força de seu espírito e na coragem de seu coração. O legado de Elisa não foi o de uma vítima que sobreviveu,
mas o de uma estrategista que triunfou, usando a própria arrogância de seu inimigo como a arma para sua destruição. E a lição mais duradoura de todas foi a de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a decência humana pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, e que a aliança entre aqueles que a sociedade despreza pode ser forte o suficiente para derrubar o mais poderoso dos impérios.